Chamo agora a Laurinda Seabra, chega da Associação ASMAI. A Associação ASMAI, Laurinda, tem a ver com o surf, com as atividades marítimas, mas dedicam-se essencialmente à defesa dos oceanos. Também fazem parte desta plataforma e, pegando um pouco na parte final da intervenção do professor João Martins, a transparência. É um pouco isso que a Laurinda nos vai falar, o conhecimento da exploração de petróleo e aquilo que os cidadãos têm direito a saber. Já agora, aproveito também para dizer que vamos passar algumas folhas onde quem desejar poderá deixar o seu contato para ficar em contato com o grupo, com a plataforma, para poderem receber informações, para poderem saber eventos e para poderem colaborar se for do vosso interesse. Boa tarde, eu vou pedir desculpa, o meu português é de patas ao ar. Eu sou sul-africana, portanto, eu peço já desculpa, a apresentação está em inglês porque não tenho português suficiente. Para dizer sobre eu tenho trabalhado na área de petróleo durante 30 anos, sou engenheira mecânica, portanto tenho muitos conhecimentos da indústria específica. Trabalhei na África do Sul, não em Portugal, trabalhei com as maiores companhias petrolíferas, portanto, e trabalhei em várias áreas dentro da indústria. Uma das áreas que eu trabalhei dentro da indústria era na área de forensics, técnicos, portanto, trabalhei muito com contratos e com coisas nesse género. Para falar sobre os contratos em Portugal, eu já vi os contratos, já os li, infelizmente foi dado, mostrado, mas não tenho na mão. Mas uma das coisas que eu quero falar hoje é o que são contratos petrolíferos. Temos que olhar o que é o normal, o que é que os outros países fazem, quais são, como é que se diz, os contratos típicos que existem. Há 3 tipos de contratos, okay? Normalmente há 3 tipos de contratos. Há normalmente os 3 tipos de contratos. O primeiro é uma concessão ou licenças, que é o que Portugal fez. O segundo género de contratos é produção, agreements de produção, são conhecidos na indústria como PSCs e PSAs, e o terceiro que é Risk Service Contracts. Agora, em Portugal, o que é que acontece? Eles foram com um contrato de concessão. Não, o contrato de concessão, se a gente tinha que ir à escolha de um pior, esse é dos piores que nós podíamos ter selecionados. Portanto, aí que já começam os problemas. Okay? Vamos olhar cada um deles, vamos ver o que é que cada um diz e que vai dar uma ideia, porque nós não podemos ir falar mal de um contrato sem compreendermos o que é que um contrato quer dizer, quais são as coisas normais que outros países fazem com concessões ou com os contratos específicos que existem. Agora, uma das coisas que todos os contratos têm em comum, tem 2 coisas em comum. Uma é qual é os direitos e as responsabilidades do concessionário e do governo, quantas rendas ou quanto dinheiro ou lucros é que vão para cada um e que responsabilidades é que vão para cada um. Okay? Isso é que todos os contratos têm isso em comum. Depois têm variantes no contrato em certas específicas cláusulas, que vão dizer este vai dar tanto e aquele vai fazer isto e esta é a responsabilidade. Aí é que começa a brincadeira. Agora, uma das coisas que, olhando para o que o João estava a dizer,
É muito tarde, muita gente diz, eu com a asma que tenho estado a trabalhar há 3 anos que ando nesta luta, o que é que as pessoas nos dizem? Já é tarde, isto já vai, não vamos fazer nada. Podemos fazer qualquer coisa, porque, por exemplo, se nós conseguirmos demonstrar que certas cláusulas dos contratos estão fora das 2 diretivas que estão a entrar agora no dia 18 de julho e que vão entrar oficialmente em 2016. Há coisas que nós podemos fazer. E as 2 diretivas. Uma é a diretiva da Comunidade Europeia, the Guidelines for the Offshore Oil and Gas, e a segunda diretiva que também está agora em luta, que é a diretiva das Nações Unidas dos direitos da Human Rights and the Business Rights. Portanto, há 2 diretivas que estão específicas para a indústria de óleo, de petróleo e de gás. Portanto, se nós conseguirmos olhar para a indústria e dizer, mas esperem lá, nós podemos agora fazer perguntas específicas, tendo em contexto o que está nos contratos e as diretivas, vai-nos dar um bocadinho de apoio para ir dizer, mas eu quero saber A, B, C, por causa estes diretivos estão a dizer isto e este diretivo está a dizer isto. O que é a Partex e o governo estão a fazer? O que é que a Gulbenkian está a fazer? O que é que a Repsol está a fazer? Ou a Galp? Ok, eu não vou perder muito tempo a dar isto, nós podemos falar mais tarde, senão fica aqui o dia inteiro. Mas nas concessões, por exemplo, a primeira concessão foi garantida na América em 1800. O que é normal dessa primeira concessão? Era proteção total, 100% das companhias petrolíferas. E nada mudou desde essa altura até agora. A mesma situação mantém-se. Portanto, durante mais de 200 anos, temos as mesmas diretivas, as mesmas coisas a serem passadas de governo para governo, de companhia para companhia. Agora, quais são as advantagens, não sei dizer isso em português, vantagens e as desvantagens? Por exemplo, pós-governo, desculpem, pós-governos, qual é a vantagem? Porque o argumento que eles põem é que não precisam de tantos conhecimentos técnicos. Portanto, vêm com esta, I've got to say, which is bullshit baffles brains. Vêm dizer, como não temos os técnicos necessários, não precisamos de gastar tanto dinheiro. Portanto, vamos seguir este caminho. Mas não é. É porque alguém deve estar a receber da esta mesa. Desculpem lá, mas é a minha opinião. The Production Sharing Agreement, aqui o que é que acontece? Os contratos dizem mais ou menos quem é que tem responsabilidade para quê. Portanto, é um bocadinho de um contrato um bocadinho mais balançado do que as concessões. Ok, passa? Não passa também? Then there's service contracts, or risk service contracts is actually the right word. Now, a risk service contract é quando o risco é it's shared between both parties. Okay? Now, Portugal is not doing that. We're carrying all the risks. Carry on. Okay. Now, vamos olhar para as cláusulas específicas que nós podemos usar para ir fazer perguntas. Okay? Eu participei num estudo para a Comissão Europeia com a Deloitte, com a Eco-Deloitte. Portanto, algumas dessas cláusulas são coisas que nós debatemos nessa altura. Okay? Just carry on. Okay. Environmental standards clauses. Okay? What can we ask? We can ask quais são as referências para as leis ambientais que estão descritas no contrato. Segunda, qual é as referências para as leis internacionais e para os protocolos internacionais que existem
entre Portugal e outras nações. Portanto, nós podemos ir fazer perguntas: what's the international protocols, what bilateral agreements and what do they say? Okay? Isso são perguntas que podemos fazer. Podemos fazer, por exemplo, qual é the development of a project-specific environmental aspect que está no contrato. Agora, eu posso lhes dizer que não existe. Okay? Isso não está lá em lado nenhum. Mas as diretivas, que são retrospective, que isso quer dizer que podem vir para trás, dão-nos direito de fazer essas perguntas porque deviam ter estado incluídas. Portanto, se não estão, por que é que não estão? Portanto, qual é o problema que nós temos com um contrato e com o contrato que está escrito neste momento? Neste momento, o contrato está a dizer 3 coisas. Okay? Uma delas é good oil field practices. Now, what the hell do they mean by good oil field practices? It's very vague. Right? Está a dizer things como good production practices. Okay? Again, very, very vague. Está a dizer things like generally acceptable standards. Acceptable by who? Based on what? On what quantification? So what has the Portuguese government done with the contract is very broad. It's all open to interpretation. So we can go back and ask, based on what? Explain to us. So we could use this clause and go back and say one query only. Right? So we take one by one to swamp them with the data. So you go immediately say, please explain to me under this clause, what does the contract say? They're not giving us any confidential information. We're not asking for figures. Right? We're asking for some other specific information. They can't argue that that's confidential. Let's carry on the next one. Stabilization clauses. Okay? This is a very serious one. Because what they've done with the stabilization clauses on the Portuguese contract with Repsol and Partax is that they've basically stated that there is a clause with a caveat. It says, provided, however, that no amendments to this contract. Eh? Oh, sorry. Desculpem. Nem reparei que tinha switch. Ok. Eu estou a dizer que se houver algumas mudanças para o contrato, não são efetivas. Vocês têm que dizer que eu às vezes esqueço. Que se houver mudanças ao contrato, não faz diferença nenhuma. Se a lei mudar, se houver mudanças de leis, o contrato está. Não, nada fica mudado. Portanto, isso é uma cláusula muito, muito importante para nós, para o movimento. Okay? Temos que ir fazer perguntas e perguntar o que é que está escrito dentro da Stabilization Clause, o que é que diz. Nós queremos que eles nos digam a nós o que é que está escrito nessa cláusula. Okay? Carry on? Environmental Impact Clauses. Neste momento, o que acontece também é que o que está no contrato não tem, por exemplo, eles dizem que não é preciso an Environmental Impact Study antes da exploração estar finalizada. Mas o diretivo da Comissão Europeia está a dar guidelines e os seguros, as companhias de seguros, também estão a dar guidelines que se houver um problema não vão pagar. Portanto, também temos uma opção de perguntar o que é que a cláusula diz dentro desta específica cláusula dentro do contrato. Nós já sabemos que não diz nada. Okay? Environmental Impact Clauses, que é parte da que estamos a falar agora. Ai, desculpa. The Impact Clauses, portanto, nós sabemos que a única coisa que está no contrato neste momento é quando a prospecção começar a sério e não durante a exploração. Portanto, temos que ir fazer perguntas concretas, mas estas perguntas todas estão fora, eles não têm razão para dizer que há confidenciality. Continua. Access to Protected Areas. Esta também é outra cláusula que deve ser muito importante, porque, por exemplo, nós podemos perguntar as áreas, por exemplo, o que é que o contrato diz sobre esta cláusula, com coisas, por exemplo, o impacto na Ria Formosa, o impacto
da pesca, o impacto. Por exemplo, já mudaram, costumava ser 35 milhas para os pescadores irem pescar, agora são 80 ou 75. Okay? Portanto, qual é a repercussão? Como o Fernando disse ainda há bocado, os pescadores estão agora a gastar o dobro em gasóleo para ir pescar. Mas quem é que está a dar-lhes dinheiro para compensar esse custo adicional? Ninguém fala nisso. Access to water and other natural resources. Portanto, aqui também estamos a falar qual é a proteção que existe para zonas naturais. Nós sabemos que os governos, em geral, com poucas exceções, desde que eles veem the dollar signs, não veem mais nada. Portanto, as zonas de proteção, a gente esquece. E Portugal ainda é pior com isso, porque a gente vê o que está a passar na Via Formosa. Okay? Continua. Gas flaring é outra área, por exemplo, da World Bank, fez uma reportagem, fez a report, não sei como é que se diz, um relatório, e nesse relatório uma das áreas que eles estavam com preocupação era o impacto de flaring ao global level, ao nível mundial, que é muito, muito alto. Portanto, nós podemos ir fazer a pergunta, o que é que está no contrato em relação a flaring, a gas flaring, quando eles estão a fazer a exploração, a prospecção, quando estão a trabalhar com tudo. Portanto, estas são cláusulas que nós podemos ir fazer perguntas. Emergencies and Accident Response. Eu também trabalhei com a Deloitte, agora o ano passado, para a Comissão Europeia, sobre o relatório que eles estavam a fazer. E o que é que acontece? O estudo disse que Portugal não está a cumprir com nada. Que se houver um problema, e está no relatório da Deloitte, não fui eu que escrevi, okay? Mas diz que se houver um problema em Portugal, Portugal não tem as condições para dar, to resolve, para responder. Não há soluções nenhumas. Portanto, nós podemos ir fazer perguntas, o que é que Portugal está a fazer dentro dos contratos e qual é a proteção. Okay. Liability, indemnity and insurance, especialmente para third parties. Okay? Esta liga à primeira, portanto, isto são todas cláusulas que são normais em todos os contratos de petróleo. Okay? Decommissioning and remediation. Esta é a última que nós podemos ir. Agora eles acabam, por exemplo, vão-se embora, o que é que acontece às plataformas, às pipelines, as coisas todas que estão lá, para onde é que vão? Qual é a responsabilidade? Quem é que tem a responsabilidade? Portanto, outra vez, esta é outra pergunta que podemos fazer. Okay? Royalty fees, rent contributions. Podemos fazer a pergunta, o que é que o contrato diz em relação ao número de empregos ou percentagem de empregos que têm que ser usados localmente? Quantas subcontractors é que têm que usar no local? Portanto, há uma lista que nós podemos ir fazer perguntas. Eu já fiz essa pergunta à Partex, em frente, cara a cara, e à volta da Gulbenkian, aos diretores da Gulbenkian. E a resposta foi, se tu pensas que a gente vai ter 1000 pessoas, nem penso nisso, talvez entre 50 a 100. Eu digo, e vocês estão a arriscar 300.000 pessoas de livelihood para criar 100 ou 200 trabalhos? Não faz sentido. Desculpem lá, mas... Okay. Carry on. Portanto, para acabar agora, que este é o final, nós queremos respostas a estas perguntas. São todas perguntas que nós podemos usar que estão dentro dos contratos. Nós já lemos os contratos para saber que não são respostas lá, mas podemos ir levantar barulhos sobre isso. Isso dá-nos uma opção, eu estive a falar com advogados internacionais, dá-nos uma opção de levar a legal action, como é que se diz em português? Uma ação ao nível europeu e fazer perguntas até termos essas respostas e termos quantified que houve amendments ao contrato, por exemplo. Não vamos conseguir cancelar o contrato. Okay? Isso temos que esquecer. Mas o que vamos conseguir é mudar o contrato.
E se a única coisa que a gente conseguir é mudanças para o contrato, já conseguimos muito. Porque, como eu disse ao fulano da Partex, que quase eu tive que colar o rabo à cadeira, mas o que eu lhe disse a ele é: nós sabemos que não vamos conseguir cancelar tudo, mas vamos ficar em cima deles como uma pulga num gato. Portanto, é o que nós vamos dizer. Muito obrigada.